Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 2, A Plenitude dos Gentios. Quinta-feira, ler com oração Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade do povo de Israel. No decorrer desta semana, temos visto que o povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus. Em Romanos, entre os capítulos 9 e 11, o apóstolo Paulo fala a seus compatriotas judeus sobre essa rejeição. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Aqui fica claro que Deus não rejeitou seu povo, mas seu povo rejeitou a seu Deus. Porém, dentre os judeus há um remanescente que reconhece Jesus como o Messias e que recebeu a salvação segundo a eleição pela graça. No capítulo 11 de Romanos, Paulo diz que essa eleição é pela graça e não por obras. Versículos 6 ao 10. Uns foram chamados pela graça e outros tiveram o coração endurecido. No Evangelho de Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava ao povo por parábolas, e o Senhor respondeu que eles tinham olhos, mas não viam, e tinham ouvidos, mas não ouviam, porque o coração deles estava endurecido. Capítulo 13, versículos 11, do 13 ao 15. O problema deles era o coração endurecido. Ainda no capítulo 11 de Romanos, Paulo dá o exemplo da oliveira para mostrar a situação dos judeus e dos gentios. A nação de Israel, como povo de Deus, era a oliveira, tendo os patriarcas como sua raiz e Cristo como a vida, a seiva. Se a raiz é santa, o ramo tem também a possibilidade de ser santo, porque da raiz vem a seiva, e é ela que alimenta os ramos. Alguns judeus que eram os ramos naturais dessa oliveira foram quebrados por causa da incredulidade, e muitos gentios, que eram oliveira brava, foram enxertados e se tornaram participantes da raiz e da seiva da oliveira, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Mas isso não deve ser motivo para nos orgulharmos, mas para temermos, pois se os ramos naturais não foram poupados, Deus também não nos poupará. Não devemos orgulhar-nos de nada, pois estamos aqui pela misericórdia de Deus, e não porque somos melhores. O fato de Deus nos comparar como ramos significa que Deus espera frutos de nós. Ele não obteve frutos de Israel, por isso foi cortado. Mas nós não podemos falhar. Temos de dar frutos para Ele, uma vez que Ele nos supre e nos nutre com rica seiva, que é sua própria vida dispensada a nós. Não devemos desperdiçar a seiva recebida. O fruto que Deus deseja é a edificação da igreja. Prosseguindo na leitura de Romanos 11, versículos 23 e 24, diz assim: Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo.
Pois se fosse cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Versículos 23 e 24. O apóstolo continua: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Versículo 25. Prestem atenção à frase a plenitude dos gentios, frase que é objetivo do título da mensagem dessa. Existe um tempo ou um prazo demarcado por Deus para a salvação dos gentios. Depois já não haverá mais possibilidade de ser salvos, pois virá a era vindoura, que é o reino milenar, e a oportunidade para ser salvo chama-se hoje. Portanto, se o povo de Israel voltar a crer em Deus, será novamente ligado a essa oliveira. Tudo é pela fé. O Senhor nos dá uma advertência. Se estamos enxertados na oliveira boa, recebendo a seiva que vem da raiz santa, com o tempo somos santificados. Mas se nos orgulharmos, um dia o Senhor poderá cortar-nos. Pergunta de hoje: por que alguns ramos naturais da oliveira foram quebrados? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.